Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 14 de dezembro. Você vai ver no Jornal Toda Hora, edição manhã, que o Brasil passou de 181 mil mortes por Covid-19. Na Europa, a Alemanha vai ter confinamento até o início do ano que vem. E vamos mostrar ainda que muitas pessoas recebem um diagnóstico errado para tontura. Os Estados Unidos têm 299.181 mortes, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, e mais de 16 milhões de casos. De acordo com o general, espera-se que 145 locais nos estados recebam a vacina na segunda-feira, outros 425 na terça-feira e os últimos 66 na quarta-feira, completando a entrega inicial. A primeira etapa contempla a vacinação de cerca de 3 milhões de pessoas. As autoridades de saúde do país recomendaram que os trabalhadores de saúde e residentes de asilos tenham prioridade, mas as decisões serão deixadas para os governos estaduais. A vacina da Pfizer-BioNTech demonstrou eficácia de 95% na prevenção da infecção por Covid-19 e a FDA aconselhou pessoas com alergia grave aos ingredientes que a compõem que evitem a vacina por enquanto. Ontem, um homem foi baleado pela polícia de Nova York após abrir fogo do lado de uma catedral em Manhattan. Segundo um porta-voz do departamento de polícia local, o atirador ficou gravemente ferido e está sob custódia. Um jornalista da agência France Press que testemunhou o incidente disse que viu o homem disparando tiros dos degraus da catedral. Centenas de pessoas deixavam o local após a apresentação de um coral natalino. Outra testemunha afirmou que o homem disparou de 8 a 10 tiros antes de um policial atirar nele. Nenhum outro ferido foi relatado. Por causa da Covid-19, o governo de Mato Grosso do Sul publicou um decreto que institui toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã. A medida passa a valer em todo o estado a partir de hoje. A vigência é de 15 dias, prazo prorrogável por mais 15. As cidades que descumprirem a determinação deverão justificar ao governo estadual e ao Ministério Público. Em uma nova tentativa de frear a segunda onda de Covid-19, a Alemanha decretou um confinamento parcial a partir de quarta-feira até 10 de janeiro. A chanceler alemã Angela Merkel anunciou neste domingo que a medida inclui o fechamento de estabelecimentos comerciais não essenciais, escolas e creches. Gereicht haben, nachdem wir eine Zeit lang das exponentielle Wachstum stoppen konnten. Após um período em que pudemos parar o crescimento exponencial e tivemos um movimento lateral, tivemos números de casos crescentes e crescimento exponencial novamente por alguns dias. Isso significa que também temos muitas mortes. Vocês todos seguem as estatísticas. Sabemos que o sistema de saúde já está sob grande pressão e nossa intenção sempre foi evitar isso. É por isso que há uma necessidade urgente de ação. Unser Vorhaben war ja immer, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Deshalb besteht dringender Handlungsbedarf und daraus. A decisão foi tomada após uma reunião com os 16 líderes regionais dos estados da federação. Com o confinamento parcial, as empresas devem permitir aos funcionários que trabalhem de casa ou facilitar as férias durante as próximas 3 semanas e meia. A medida é parecida com o confinamento praticado durante a primavera, outono no Brasil, quando foi registrada a primeira onda de Covid-19. Após 6 semanas de fechamento total de restaurantes, bares, teatros, cinemas, museus e centros esportivos, a Alemanha constatou que as restrições não são suficientes, especialmente durante as festas de fim de ano, quando as compras ficam mais intensas. O recorde de mortes em apenas um dia foi superado na quinta-feira, com 598. Desde o início da pandemia, a Alemanha registra 22 mil mortes pela Covid-19. A Itália registra agora o maior número de mortos na Europa desde o início da pandemia. São 64 mil mortes. E o país assim ultrapassou o Reino Unido. Em 24 horas, a Itália registrou 649 óbitos. No mundo todo, 72 milhões e 200 mil pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. E segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, cerca de 1.613.000 pessoas morreram. Mais de 47 milhões e 200 mil pessoas já se curaram da Covid-19. Um resultado preliminar da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio sobre a Covid-19, pesquisa do IBGE, aponta que 22% das pessoas que fizeram testes de Covid estavam de fato com a doença. Bom dia, meu nome é Ludmila Layara e eu sou pesquisadora do IBGE.
O IBGE está realizando a pesquisa PNAD Covid em parceria com o Ministério da Saúde. A pesquisa foi realizada em todo o país por telefone. Os pesquisadores entraram em contato com as famílias de várias regiões para entender de que maneira a Covid-19 e a pandemia afetaram os brasileiros em aspectos de saúde e também econômicos. Há quanto tempo está afastado desse trabalho? Essas perguntas são relativas aos últimos 7 dias, e aí eu vou falar alguns sintomas e a senhora vai dizer se sim ou se não, certo? Dor muscular? Uhum. A senhora tem algum plano de saúde médico, particular, de empresa? O período de ligações foi encerrado nesta sexta-feira. O resultado completo da pesquisa deve ser divulgado no fim do mês, mas dados preliminares dão conta que até outubro, 25,7 milhões de pessoas fizeram algum tipo de teste de Covid-19 no país. Destes, 5,7 milhões testaram positivo, ou seja, 22,4% dos que fizeram teste de fato estavam com a doença. O Distrito Federal é a unidade da federação onde mais foram realizados testes proporcionalmente, seguido do Piauí, onde 19,1% dos moradores fizeram teste, e em Goiás, 18,9%. Os estados que menos realizaram testes foram Pernambuco, Acre e Minas Gerais. A pesquisa também aponta que as pessoas entre 30 e 59 anos foram as que mais fizeram testes para detectar se tinham a Covid e que, em outubro, o número de pessoas que se mantiveram rigorosamente isoladas caiu 12% no país. Já a força de trabalho teve um crescimento no Brasil e chegou a 97,9 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Significa um aumento de 1,5% na quantidade de gente que tem possibilidade de ingressar no mercado de trabalho. Só que destes, 72 milhões estão desempregados e quase 20% deixaram de procurar emprego por causa da pandemia. Foi percebido aumento da população na força de trabalho, decorrente de uma redução da população fora da força de trabalho. Esse aumento da população na força de trabalho, ele se dá tanto pela população ocupada quanto pela população desocupada. Na população ocupada, a gente observou nesse período, aliás, desde julho a gente vem observando o aumento da população ocupada e da desocupada, mas a gente observou nesses últimos meses aumento não só da informalidade, mas também do emprego com carteira de trabalho nesse período de setembro para outubro. Contudo, a população desocupada ela cresce mais do que a população ocupada, fazendo com que a taxa de desocupação aumente, chegando a 14,1% no mês de outubro, a maior desde maio, que foi quando a gente começou a pesquisa. Já o número de famílias que receberam algum tipo de auxílio, seja de ordem federal, estadual ou municipal por causa da pandemia, teve queda entre os meses de setembro e outubro e atingiu 42,2% dos lares brasileiros, a maioria deles nas regiões Norte e Nordeste. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deu ontem o prazo de 48 horas para o Ministério da Saúde, para que o Ministério da Saúde informe as datas de começo e fim do Plano Nacional de Vacinação contra o novo coronavírus. O prazo também inclui as datas das fases de implantação. O Ministério da Saúde agora a notificação para cumprir a solicitação dentro do prazo. O plano de imunização foi apresentado nesse fim de semana e prevê a disponibilização de mais de 100 milhões de doses, que serão distribuídas para pessoas de grupos prioritários em 4 fases. Em um vídeo divulgado no fim de semana, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, diz que a definição do calendário depende do registro de imunizantes na Anvisa. Depois do intervalo, você vai ver que 3 em cada 10 brasileiros sofrem de tontura, mas a maioria recebe diagnóstico errado. A gente volta já. O Brasil passou de 181 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. A média móvel de casos segue acima de 40 mil pelo 11º dia. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais 279 vítimas da Covid-19 em 24 horas.
e a soma geral está em 181.402 mortes desde o início da pandemia. Mais 21.825 diagnósticos foram confirmados de um dia para o outro. O número total de casos é de 6.901.000 infectados pelo vírus. A média móvel de mortes da semana, que está acima de 400 há 11 dias, dessa vez ficou em 637 óbitos por dia. A variação foi de 23% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de alta. Já a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 42.721 novos diagnósticos por dia. Isso representa aumento de 22% em relação aos casos registrados há 2 semanas. Portanto, a tendência também é de alta nos diagnósticos. E o mapa da pandemia por estados mostra que a situação continua complicada. Em 2 semanas, 19 unidades da federação continuam registrando alta: Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Goiás não registrou os novos dados por causa de uma pane elétrica no sistema. Outros 4 estados não tiveram grandes variações e apontam estabilidade: Pará, Piauí, Rio de Janeiro e Sergipe. E somente 3 estados apresentaram queda: Amazonas, Ceará e Maranhão. O número de recuperados chegou a quase 5.983.000 e mais de 737.000 pacientes permanecem em acompanhamento. A cidade de Cedro do Abaeté, em Minas Gerais, confirmou 2 casos da doença na cidade. Cedro do Abaeté era o único município do país que ainda não tinha nenhum caso da doença. A aprovação do presidente Jair Bolsonaro se manteve na melhor avaliação desde o início do mandato. O levantamento do Instituto Datafolha apontou que 37% dos entrevistados consideravam o presidente ótimo ou bom. É o mesmo índice da pesquisa feita no final de agosto. 29% consideram regular e 32% consideram ruim ou péssimo. 3% não opinaram. Como os valores estão arredondados, a soma passa de 100%. A pesquisa ouviu 2.016 pessoas por telefone entre os dias 8 e 10 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Ontem o dia foi quente em diversas regiões do país. Durante a madrugada, em São Paulo, choveu forte em algumas regiões. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em todo o país. Nesta segunda-feira, o deslocamento de um sistema de baixa pressão dará origem a uma frente fria que avança por alto mar na altura da costa da região sul. O tempo vai ficar mais instável, com chuva forte a qualquer hora e até com queda nas temperaturas entre o oeste do estado de Santa Catarina, o centro-oeste do Paraná e o centro-sul de Mato Grosso do Sul. As pancadas também acontecem a qualquer hora, mas intercalando várias aberturas de sol, mas também com potencial para temporais no estado de São Paulo, na região de Campo Grande e também sobre as capitais Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. O tempo fica firme, por outro lado, em todo o centro-sul do Rio Grande do Sul. As pancadas serão muito isoladas apenas no fim do dia, nesta segunda, no estado do Rio de Janeiro, na zona da Mata Mineira, na Grande Belo Horizonte, Triângulo Mineiro e também sobre as capitais Goiânia, Brasília e na região de Cuiabá. O tempo continua firme em Vitória, no Norte Mineiro e em praticamente todo o interior do Nordeste. Chove de forma passageira em Salvador e Aracaju e também entre as capitais João Pessoa, Natal e Fortaleza. A chuva será persistente com risco de temporais entre São Luís, Belém, Macapá e também sobre a capital Manaus. Nas demais áreas do país, o dia começa com sol e chove de forma isolada entre a tarde e a noite. A mínima prevista em Cuiabá é de 23 graus e de 24 graus em São Luís, máxima de 34 graus em Cuiabá, faz 31 graus em Belém e 31 graus também em Belo Horizonte. A Caixa paga hoje uma nova parcela do auxílio emergencial, que pode ser de R$ 600 ou R$ 300, dependendo de quando o beneficiário teve o cadastro aprovado. O pagamento de hoje é o último para aniversariantes de março, do público em geral, ou para os inscritos no Bolsa Família, que tem o NIS terminado em 3.
4 pessoas foram esfaqueadas e uma foi ferida a tiro em confrontos registrados após as manifestações em várias cidades dos Estados Unidos a favor de Donald Trump para denunciar o que chamam de fraude eleitoral. Em muitos lugares aconteceram embates entre ativistas pró e anti-Trump. A polícia do estado de Washington informou que um tiroteio aconteceu no sábado à noite após confrontos perto do edifício do Capitólio Estadual, na cidade de Olímpia, e um suspeito foi detido. Na capital americana, um porta-voz do Departamento de Bombeiros e Emergências disse à agência France Press que 4 pessoas foram esfaqueadas e estavam hospitalizadas com ferimentos graves. De acordo com o jornal The New York Times, 23 pessoas foram detidas nas manifestações. Durante o dia, milhares de pessoas se reuniram na Freedom Plaza, perto da Casa Branca, usando bonés com a inscrição Make America Great Again e pedindo mais 4 anos de mandato para Donald Trump. Entre os manifestantes, membros da milícia de extrema-direita Proud Boys, reconhecidos pelas roupas amarelas e pretas e pelo uso de coletes à prova de balas, foram aclamados pela multidão. Com certeza você conhece alguém que sofre de labirintite. 3 em cada 10 brasileiros sentem tontura, só que a grande maioria recebe o diagnóstico errado. E os pacientes acabam tomando medicamentos inadequados, que podem inclusive causar efeitos colaterais perigosos. Muita gente, quando sente tontura, logo relaciona o problema à labirintite. Foi exatamente assim com a Lúcia, que por muito tempo fez o tratamento acreditando que tinha a doença, já que as crises eram constantes. Passei a sentir algumas tonturas. Eu tenho 69 anos, em torno dos 60 anos. Mais ou menos. A labirintite é a inflamação do labirinto, uma estrutura delicada que fica na parte mais interna do ouvido e que é responsável pela audição e equilíbrio. Quando ocorre uma inflamação nesse local, ele passa a enviar sinais confusos para o cérebro. É desse efeito que surgem sintomas como tonturas, por exemplo. Mas o que muita gente não sabe é que nem toda tontura é labirintite. Só depois de muito tempo fazendo o tratamento errado, a Lúcia descobriu que o problema dela era outro. A labirintite que eu achei que não era labirintite. E isso eu descobri com o neurologista. E isso é muito mais comum do que imaginamos. E a Lúcia não é a única a passar por isso. Segundo especialistas, 3 em cada 10 brasileiros sofrem de tontura. E a maioria recebe o diagnóstico errado, como se o problema fosse labirintite. Muitos pacientes tomam medicamentos por anos e nem sequer têm a doença. A tontura persistente, em muitos casos, é diagnosticada de maneira errada e, consequentemente, o tratamento também é inadequado. Por trás dessa palavra labirintite existem, olha só, mais de 40 doenças diferentes que geram tontura, que geram vertigem. Por que é importante a gente saber isso? Porque cada doença tem um tratamento totalmente diferente um do outro. Então, se eu não descubro exatamente qual que é o diagnóstico, qual que é a doença misteriosa por trás da tontura da pessoa, eu não consigo fazer o tratamento correto. Quando eu falo que tudo é labirintite, tudo é igual, normalmente a gente está errando também no tratamento. E pior, viu? Pior que alguns remedinhos aí famosinhos para tontura, para labirintite, eles podem dar alguns efeitos colaterais bem perigosos. De acordo com o neurologista, cerca de 70% dos casos de vertigem, na verdade, são causados por outra doença, que tem um nome estranho: vertigem posicional paroxística benigna, mas que de complicado só tem o nome, porque é muito mais simples de ser tratada. E qual é que é, né, a do cristal? Existe o labirinto, que é essa peçazinha aqui que está na minha mão. Labirinto, né, ele é pequenininho, fica lá dentro do ouvido, do lado do cérebro, aqui é um modelo ampliado. No interior do labirinto, bem no meio dele, no miolo, eu tenho cristalzinhos boiando numa espécie de gelatina. Moral da história, algumas vezes os cristais escapam para esse canal aqui, onde não deveria ter cristal, e pronto, vem as crises de vertigem. Mas qual que é a grande mágica por trás dessa doença? Por que é importante a gente conversar dela, né, e levar essa informação para você que está vendo a gente? Porque a labirintite dos cristais soltos, ela resolve sem remédio. Eu faço manobras com a pessoa, movimentos especiais com a cabeça da pessoa no próprio atendimento médico, e eu consigo varrer aqueles cristalzinhos de volta para o lugar e voilá.
tratar da doença. Diagnosticar a vertigem corretamente evita não só o tratamento inadequado, como devolve o quanto antes a qualidade de vida para quem está sofrendo com a doença. Ter tido esse diagnóstico com esse neurologista logo que começou, há 10 anos atrás, nossa, eu teria ganho muito mais qualidade de vida. Agora vamos falar de futebol. Ontem, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, o Flamengo venceu o Santos por 4-1. Destaque para o Gabigol, que fez 2 gols contra o seu ex-clube. Jogando na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu o clássico diante do São Paulo por 1-0. São Paulo nunca venceu na Arena. Mesmo com a derrota, o tricolor paulista segue na liderança da competição. No Recife, o Sport venceu o Curitiba por 1-0 e no Rio de Janeiro, o Vasco e Fluminense empataram em 1-1. O Fluminense está em 7º e o Vasco abre a zona de rebaixamento em 17º. Daqui a pouco, a partir das 11h30 da manhã, acontece um eclipse solar. O fenômeno pode ser visto parcialmente em vários países da América do Sul, incluindo o Brasil. Já os habitantes do Chile e da Argentina, esses vão ter oportunidade de assistir o eclipse em sua totalidade. Os horários variam ligeiramente de um local para o outro e por 24 minutos a lua nova vai passar sobre a face do Sol e encobri-lo completamente por pouco mais de 2 minutos. O eclipse parcial deve terminar por volta das 4 da tarde. E não se esqueça, no dia 24 tem o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus. A economia está derretendo e o mundo está em pânico. Assim têm sido os últimos dias diante do desconhecido novo coronavírus. A vida mudou. Existem motivos para agradecer? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dia 24, você vai se emocionar com uma linda história de gratidão. Especial de Natal, O Engraxate. O Jornal Toda Hora, edição manhã, fica por aqui. Às 10 da manhã tem outras informações com a Daniela Parisi. Tchau, bom dia e boa semana.